Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Eu espero que todos estejam bem. De coração desejo muita paz em suas vidas, muita harmonia, muito equilíbrio. Que Deus, nosso Pai, e Jesus estejam presentes em nossas vidas, através de nossas orações, de nossas atitudes e nossos pensamentos. Nós vamos reiniciar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do capítulo 1, onde a gente vai começar a estudar as 3 revelações. E hoje nós vamos estudar especificamente Moisés. É muito interessante esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nos faz caminhar sobre o conceito do antes e do depois de Jesus. E isso faz com que a gente compreenda a grandeza que o Divino Mestre tem para nossas vidas, que vem para transformar os conceitos equivocados que as religiões, com o passar do tempo, foram construindo. Não vou dizer que intencionalmente, mas fizeram com que a ideia de um Deus agressivo, de um Deus que cobra e tudo mais, foi se desconfigurando a partir do momento que a gente conhece o Espiritismo. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos começar, evidentemente, por nossa prece. Senhor Deus, Pai bondoso, Divino Amigo, esteja conosco neste momento em que buscamos a Ti, em nossa oração. Ilumina nossos lares, nossas vidas. Ilumina a todos que fazem parte do nosso cotidiano. Trazer a Tua luz. Permita-nos, Pai amado, Divino Amigo Jesus, que possamos fazer esse estudo do Evangelho sob Teu cuidado e a orientação dos bons Espíritos. Assim seja. Pois bem, meus irmãos, como nós vamos falar das 3 revelações e o primeiro tema é Moisés, como eu falei, a gente começa com uma busca que eu fiz lá no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, através da orientação do Espírito Emmanuel, no item 268 até 271, que são perguntas e respostas que falam justamente sobre a lei de Moisés, que é exatamente os 10 mandamentos. E assim começa. Os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, base de toda a justiça até hoje no mundo, foram alterados pelas seitas religiosas? Olha que pergunta interessante, né? Responde Emmanuel. As seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes, procuram modificar textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. E continua a pergunta, no item 269. Como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? Estás atualmente em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. É inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Augusto e misericordioso patrocínio de Jesus, que fique claro. Apesar de suas expressões tão humanas, Moisés veio ao mundo como missionário divino, examinando-se, responde Emmanuel, os seus atos enérgicos de homem, há a considerar as características da época em que se verificou a grande tarefa do missionário hebreu. Legítimo emissário do plano superior para entregar ao mundo terrestre
a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Com expressões diversas, o grande enviado não poderia dar conta exata de suas preciosas obrigações em face da humanidade ignorante e materialista. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? A última pergunta. O profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. Aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Pois bem, meus irmãos, o que eu acho interessante nesse contexto especificamente, se falando da lei mosaica, né, que é a primeira revelação, é que muitos de nós ainda tentamos fazer uma leitura deturpada do conceito da lei de Deus. E a gente costuma definir, por exemplo, Moisés como quem realmente ouviu a mensagem de Deus. A gente sabe, agora que conhecemos o Espiritismo, que os emissários do Senhor é que tem mais conexão conosco, uma vez que são espíritos mais próximos à nossa condição evolutiva, à nossa condição terrena. E Moisés, muito embora seja esse mensageiro de Deus, ele poderia sim ter ouvido os espíritos superiores, evidentemente que sim. Mas Deus está num estágio muito mais elevado. Ele ouvia a mensagem que era de Deus, mas necessariamente não foi Deus, como diz aqui Emmanuel, para a gente. Eu não quero gerar nenhuma polêmica nesse aspecto, mas que a gente entenda, né, como bem predispõe o Espiritismo, a fazer a análise pelo bom senso e pela boa razão, entendeu? E é aí que vem justamente essa explicação primorosa do Emmanuel sobre essa primeira parte que nós fizemos aqui o comentário. Então vamos agora para o tema Moisés, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 1 e 2, que fica justamente no tema central, né, não vim destruir a lei, né? As três revelações, Moisés. E assim começa o item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. E aí, já falando da revelação de Moisés, que são os 10 mandamentos, a gente começa o item 2 e depois vamos partir para os comentários. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas. A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés. A lei de Deus é inalterável. A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Olha a grandeza dessa frase do Kardec junto com os espíritos. A do povo se modifica com o tempo. Então há adequações a cada tempo para que a humanidade vá se ajustando. É claro que à medida que a humanidade evolui, essa tradução da lei divina não muda, mas a tradução da lei civil vai se adequando, evidentemente, para melhores controles morais. A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe.
a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher de teu próximo, nem desejarás a casa de teu próximo, nem seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Está aí os 10 mandamentos. Agora vamos para o comentário do Kardec com a orientação dos bons espíritos. Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países e que, por isso mesmo, tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater os abusos e os preconceitos enraizados adquiridos durante a época da escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele atribuiu-lhes origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentido de uma delicada justiça ainda estavam pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que tinha incluído entre os seus mandamentos, não matarás, não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. A interpretação do Emmanuel no livro O Consolador casa justamente com essa apresentação inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz exatamente isso, que as leis civis, elas precisavam se adequar à medida que a humanidade iria evoluindo. Nós ainda estamos em processo de aprendizado e é muito claro para mim, e eu acredito que para vocês, que a gente ainda precisa aprender muito sobre Deus. Ainda somos bebês que estão começando a engatear na compreensão da lei de Deus, para que essa lei possa se misturar com as leis humanas e assim esse código moral que parte dos 10 mandamentos possam dar continuidade com Jesus, que nós vamos estudar no próximo tema, para compreender a dimensão da propriedade a qual se destinava numa época em que os 10 mandamentos surgiram. Os 10 mandamentos permanecem até hoje entre nós porque é um código moral indispensável para nós compreendermos que devemos ter um certo controle sobre nossas atitudes e os nossos desejos. Mas, acima de tudo, respeitar a soberania do Pai, que é Deus. Compreender isso é saber para onde você vai. Nós compreendemos que viemos de um povo primitivo e, de certa forma, ainda estamos primitivos, uma vez que ainda temos anseios e desejos que são essencialmente materiais. Mas precisamos trabalhar mais o nosso espírito para esse encontro com Deus. Enfim, meus irmãos, está aí os 10 mandamentos, a primeira revelação, dita por Moisés, enviada pelos emissários de Deus, os bons espíritos, com a permissão de Jesus. Vamos fazer a nossa prece e eu espero que possamos nos encontrar na próxima semana. Jesus, divino amigo, te agradecemos pela oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e a assistência que os Espíritos trazem a nós neste momento. Ilumina cada lar, cada família. Ilumina nossas vidas. Abençoa-nos com teu amor, com a tua paz e a tua proteção. Assim seja. É isso, meus irmãos. Fiquemos todos com Deus, na certeza do seu amparo e do seu amor. Espero me encontrar de novo com vocês e até a próxima semana, com a graça de Deus, nosso Senhor e Pai. Até mais.